Primeiro Crônicas, capítulo 28 em diante. Título da palavra: Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel. Os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo o varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar a vossos filhos
depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo. Título da palavra. Continuação. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. E das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor, o ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os vasos de cada ministério. Também a prata por peso, para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro, e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. E o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro purificado,
por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isto, disse Davi, por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus, estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. As ofertas de Davi, dos príncipes e do povo para a construção do templo. Continuação. Título da palavra. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras sardônicas, as de engaste, e pedras de ornato, e obras de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras marmôreas em abundância. E ainda, de minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tem demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Três 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes da casa. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão
dos artifícios. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente, ao Senhor? Então, os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação. E disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão te damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e toda é tua. E bem sei, eu, Deus meu, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo
que você acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor Deus, nosso, de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo. Encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos. E para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora, louvai ao Senhor vosso Deus. Então, toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocausto ao Senhor: 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo o Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo o Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos. Em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele e sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras.